aí eu falo que o cara não sabe fazer uma pergunta e ficam ofendidinhos? Não, aqui é assim, amigo. Deu, tomou. Aqui é assim, deu, tomou. A próxima vez que me chamar, saiba que é assim, brother. É quando se fala do movimento e vira-se uma questão política da coisa. Porque o Kim era algo que defendia com afinco algumas coisas nas redes sociais, que a gente não viu essa atuação no Congresso. Cita 3 aí. Né? Não, cita, por favor. Não é nem questão de citar, é questão da postura. Eu quero ajudar a sua resposta. Não é nem questão, é questão da postura. Eu falo isso. Deixa. Desculpa, cara. E aí o senhor vem aqui dar risada como se o senhor fosse dono. Eu sou, na verdade, eu tô indo porque você falou... Eu tô aqui pra dar a minha opinião e questionar você pela sua postura. Tudo bem. Então entenda isso. Cita 3 contradições do Kim aí. Eu estou aqui pra debater com você, é uma opinião. Deixa eu tirar, senão vamos ficar... Virou um movimento político assim como todos os outros. Mas todo movimento político é político. Virou um movimento eleitoreiro. Não. Por favor, cara. Espera. Com todo respeito. Posso tentar responder você? Eu não ri de você. Eu não ri de você. Eu tô tentando... Mas mostra sim, Mostro nada, eu tô tentando te ouvir. Eu não te interrompi nem rir. Eu tô tentando ser respeitoso contigo. O que eu não consigo entender, assim, eu queria que você, de forma objetiva, falasse o que é isso. Porque, assim, nós cumprimos as nossas pautas. Nós cumprimos a nossa agenda. A gente cumpre ela. A gente arruma brigas. E assim, você é eleitoreiro. Eu participo de eleições. Ou todo mundo participa de eleições e fazer parte do processo político, você pode dizer, eu quero ser um movimento político que não participa de eleições. Existem alguns. Nós participamos. Não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, a legislação eleitoral, se eu for falar em termos bem técnicos, proíbe a gente de se posicionar do ponto de vista eleitoral. O MBL não pode nem pedir voto nos candidatos que são egressos do MBL. É bem bizarro isso. Mas, assim, se você tenta ser mais objetivo na tua crítica, porque acho que você vai encontrar posições que nós já erramos. Nós erramos, posso colocar aqui, a gente pode levantar a discussão. Nós erramos, por exemplo, no apoio recente ao Sérgio Moro. Se eu for falar assim nesse processo histórico recente que a gente teve aqui no Brasil, por isso que eu defendo assim, com unhas e dentes, a trajetória do MBL. O MBL se manteve fiel a essa trajetória. Você vai pegar a carta que o MBL fez em 2014, quando ele começou. Reformas econômicas liberais, combate a privilégio no Estado, à época, defesa da Operação Lava Jato. Tudo isso a gente manteve. A gente vê, por exemplo, o atual presidente Jair Bolsonaro como o maior inimigo que houve a Operação Lava Jato. E podemos aqui discutir, debater tudo isso uma boa com vocês. Até porque o juiz da Lava Jato veio aqui de Maringá. Nós falamos o Moro hoje, que está se posicionando pró-Bolsonaro, é um cara que tá completamente insano, tá completamente fora da realidade. Acho que deu um tapa aí, peço desculpas. Então é isso, assim, vamos discutir abertamente, mas tenta ser mais objetivo e criterioso. Vamos rodar, eu vou passar pro francês. A rejeição maior do candidato Bolsonaro é na maioria do eleitorado feminino, né? No caso específico do Val aí, do Mamãe Falei, também tem alguma coisa disso aí. A sua presença na linha de frente não estaria desgastando o MBL e os candidatos que ele tenta apoiar? Não. Já vista que os eventos que eu participo são todos lotados, você pode me acompanhar pelo Instagram, inclusive aqui no Paraná, que nem é o meu estado, e eu também nem estou pedindo voto, eu não sou candidato. Mas se o MBL entendesse dessa forma, eu estaria fora, e na verdade muito pelo contrário. Né? A gente aparece justamente porque a gente agrega. Agora também, de novo, nós vamos ter um resultado muito objetivo para a gente discutir daqui 15 dias. Daqui dia 2 de outubro a gente vai saber se tudo isso que eu tô falando eu tô viajando ou se eu tô certo. Eu já estive certo e já estive errado outras vezes. Eu acho que dessa vez eu tô certo. A gente vai ver. Me parece que a encrenca te acompanha, né? Você tá num... Sim. Sim. Nisso a gente vai concordar. O João Bétega lá também agora, lá... Pois é. O Bétega, ele é o único paranaense que não pode entrar na LEP. Uhum. Por quê? Porque ele questiona deputado. Ele foi proibido, foi não sei se foi uma ata, mas foi uma ata da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, proibindo a pessoa dele de entrar. É verdade. Inclusive tiraram os dados do portal Transparência, no caso dele. São coisas... Vocês estavam lá quando aconteceu o problema agora? Qual deles? Escolhe um aí. Tem que especificar. Não. Eu tinha deixado o Bétega e tinha ido pro hotel deixar minha mala. Nesse período ele foi lá. Uma pena. Eu gostaria de encontrar o soldado Fruta e a esposa dele, que aparentemente gostam muito de privilégios, né? Foram bater no Bétega por causa disso. Mas não tava lá. Mas o vídeo tá aí pra todo mundo ver. Arthur, você colocou aí a piora do Brasil. No entanto, nós temos dados concretos, são fatos, a economia crescendo,
inflação até fechada em agosto, 4,4% em 2022, é menor do que na maioria dos países do Ocidente. Emprego em alta, criminalidade em queda. Mesmo assim, você detecta o caos no Brasil. Eu diria, temos um problema, né? O relativismo cultural leva ao relativismo moral e o relativismo moral leva a isso, né? Ou seja, você compara, para você, Lula e Bolsonaro, um que destrói a economia, outro que conserta, tem o mesmo valor. Digamos, o propósito de você vir para o Paraná, fazer essa campanha indireta para o Lula, te faz feliz? Vamos lá? Olha, para começar, quem faz a maior campanha pro Lula é o Bolsonaro, né? O Lula só existe hoje em algum termo, em alguma popularidade por causa do Bolsonaro. Eu quero lembrar que em 2019, em janeiro de 2019, tinha candidato do PT, né, que foi disputar a eleição em 2020, colocando o banner azul, tirando a estrela do PT. E hoje virou cool você gostar do Lula justamente porque o Bolsonaro é muito ruim. Eu gostei da tua fala que você falou que o relativismo, ele leva ao relativismo moral. E o que você fez foi justamente relativizar os números, né? Você falou... Não, como é que você falou? A criminalidade está em baixa, a inflação está em alta, o emprego está em alta. Relacionado ao quê? Ao período deste ano específico? Porque se você pegar do governo Bolsonaro inteiro, inclusive de antes da pandemia, você vai ver que a gente perdeu a inflação para toda a União Europeia, que ele gosta de comparar, com os Estados Unidos. Nós perdemos a inflação de todos esses países até esse último período agora, que inclusive tem um grande dedo desse artificialismo que ele está fazendo na baixa da gasolina e que nós vamos pagar a conta em 2023. Isso é exatamente o que a Dilma fez na véspera da eleição. Né? Mais do que isso, o Bolsonaro, Arthur, inclusive, agora acabou de passar a PEC Kamikaze, que vai custar mais de 40 bilhões aos cofres públicos, quebrando o teto de gastos que nós lutamos tanto para barrar, para passar. Né? Então, quem está relativizando é o senhor. O Renan tem alguns dados. Você está mentindo. Pega os dados concretos aí. Pega os dados de 2021 e 2022. Acompanhou os dados recentes que, para mim, me assustam sobre o mercado financeiro brasileiro, em que a Bolsa subiu porque o Lula apareceu com o Meirelles? Assusta o relativismo no mercado financeiro brasileiro, que comemora, o Lula chamou o Meirelles. Mas o ponto é o seguinte, falar em dados de inflação, esses dados recentes que a gente tá vendo aqui que o pessoal do bolsonarismo tá comemorando, após 4 anos muito ruins, em que nós perdemos espaço nós tivemos durante todo esse período a terceira maior, você tem que se lembrar, a terceira maior inflação da América Latina, a gente ficou com a 4ª maior taxa de desemprego do mundo. Só que são dados reais também. Só que, num véspera de eleição, o Bolsonaro faz redução de impostos, altera preços e joga a bomba fiscal pro outro ano. Vocês sabem quem fez isso, pessoal? Todo mundo sabe quem fez isso. Foi o último governo do Lula. Na crise de 2008, ele teve aquele plano de injeção de gastos, joga a bucha pro governo Dilma Rousseff. Tivemos 4 anos muito ruins, que foi o primeiro mandato da Dilma Rousseff. É a mesma estratégia gastadora. PEC Kamikaze e mais. O governo Lula, naquela crise de 2008, nem ele foi capaz de destruir os pressupostos fiscais daquele governo, regra de ouro e tal. O Bolsonaro suspendeu o funcionamento das regras orçamentárias brasileiras com a PEC Kamikaze. E aí estão comemorando aqui. Lógico, são 400 bilhões que estão sendo jogados agora pro próximo ano fiscal. Isso aqui é uma irresponsabilidade. Alguém ficar comemorando isso é uma insanidade, pessoal. São as mesmas práticas adotadas no campo econômico pelo PT. O Lanza vai fazer a pergunta agora de maneira objetiva. Olha, de maneira um pouco mais objetiva, vamos falar um pouquinho mais de realidade, principalmente de campanhas eleitorais. Eu tava dando uma analisada no site do TSE, principalmente dos candidatos a deputado estadual e federal do MBL lá em São Paulo, Cristiano Beraldo, Kim Kataguiri, Amanda Vettorazzo, Guto Zacarias e, salvo engano, também o Renato Batista. Todos eles, mesmo que de maneira privada, receberam verba do União Brasil. Todos eles. Alguns receberam mais, outros receberam menos. Eu gostaria de saber de vocês, tanto do Renan quanto do Arthur, acredito até que o Renan possa responder melhor essa pergunta, o porquê desses candidatos terem recebido essa verba do partido, quer queira ou não, é uma verba do partido, mesmo que privada. E segundo, e se o movimento em si não acha que acaba sendo imoral algo assim meio hipócrita do próprio Movimento Brasil Livre, de receber esse dinheiro, principalmente quando o movimento levanta a bandeira de não querer ter influência de partidos políticos? Ô Lanza, com todo respeito, cara, quando você vai fazer uma pergunta, ainda mais quando ela for ácida,
tenta pelo menos dar uma estudada no que você tá falando. Não, eu dei uma estudada, tá no portal tá no portal do TSE, Arthur. Eu sei. O dinheiro não é dinheiro público. O dinheiro é privado. Ele vem via Sim, partido. eu citei isso na minha pergunta, Isso, inclusive. então, mas o dinheiro Isso é entra numa conta, que é uma conta do partido, e o partido repassa. Você sabe quem faz isso também? O Partido Novo. Não, mas sabe quem não faz isso? O teu candidato Romero Marques, que tá usando 200 pau do fundo eleitoral. Ou a Clara Quito, que é libertária e usa dinheiro também do fundo eleitoral. Eu nem queria falar deles aqui, eu não queria te constranger com isso. Agora, você faz uma pergunta de um jeito... tosco. Tosco. Você quer ser maldoso de um jeito tosco, aí você não consegue, cara. Não é querer ser maldoso, é transparente. Não, sendo transparente, entra no portal transparente. Você tava Vocês vieram aqui, não, eu vim aqui responder a pergunta, rádio, cara. esculacharam a rádio, esculacharam os comentaristas. Calma lá. Você vê como tá fácil. Qual o respeito que vocês estão tendo? Qual o respeito que vocês estão tendo com a Jovem Pan? Dá licença. Agora vocês não aceitam o contraditório. Responde a pergunta dele. Tô respondendo, cara. Você não deixa Desqualificar, responde. Você não deixa eu responder. Mas você não sabe. Celestino, Você está desqualificando ele. Celestino, Olha só, calma lá. Você quer responder? Não, cara, a pergunta vem assim. Tá aqui um monte de ouvinte aqui dizendo o que nós trouxemos. Não tem elogio nenhum Tá pra bom, vocês. beleza. Mas não quero elogio. Pode, gente, quem quer me xingar, Eu não quero dois direitos ali. Não Pode tá xingar. xingando, mas Deixa eu falar falta de respeito de vocês. Vocês querem que a gente vá embora? A gente vai embora. Mas assim, vocês não, aqui não tem algodão doce, amigo. Aqui mandou a pergunta, vem me falar que eu venho fazer campanha indireta pro Lula, vem falar que o MBL se perdeu. Aí eu falo que o cara não sabe fazer uma pergunta e ficam ofendidinhos. Aqui é assim, amigo. Deu, tomou. Aqui é assim, deu, tomou. A próxima vez que me chamar, saiba que é assim, brother. Ou vocês trazem alguém melhor pra debater comigo, ou então aceitem que vocês não estão sabendo lidar com as minhas respostas. Deixa eu posso tentar responder ele? Pode. Foi do MBL. O garoto é novo, deixa eu explicar, cara. Ótimo. Não vai responder não, vai responder não. Acabou o tempo, não vai responder porra nenhuma. Vamos pro Beltrame Imóveis. Vamos lá. Eu tenho tempo aqui, filho, não posso ficar nisso aqui até tarde, não. Vamos lá?